a ser um feitor da história da sua nação, né? E para ser feitor dessa história, nós precisamos pregar a libertação. E é sobre isso que nós vamos pensar hoje. Assentados mesmos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 7. Os irmãos podem me ouvir? Os irmãos aí do fundo? Ok, podem me ouvir? Segundo livro de Reis, capítulo 7. Segundo Reis, capítulo 7, verso 9. Nós lemos assim: Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem. Este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Quero que todos os irmãos repitam comigo o final do versículo, que diz: Vamos, pois, e anunciemos a casa do rei. Em uma só voz. Vamos, pois, e anunciemos a casa do rei. Muito bem, esse verso, esse pequeno verso aqui da palavra de Deus, ele nos traz algumas verdades, nos traz um contexto muito interessante para nós. E fala sobre 4 personagens que nós vamos entender aqui no contexto, que fizeram história e mudaram um pouco da história de Israel naquele devido momento. Nós vamos pensar então sobre a libertação de Samaria hoje. Samaria, ela era a capital do reino de Israel, do reino do norte. Trazendo um breve contexto para aqueles que não sabem, o reino de Israel no passado foi dividido entre reino do norte e reino do sul, exatamente porque Salomão, pela sua grande idolatria, que foi gerada por tantas mulheres que ele teve, então Deus disse a ele que o reino dele seria dividido, mas por amor a Davi, a sua dinastia continuaria, mas apenas uma pequena parte do reino. Então o seu filho, um homem chamado Roboão, ele resolveu escutar alguns conselhos e que não foram muito bons para a vida dele. E ele então começou a subjugar o povo de Israel de uma maneira tão pesada que criou-se uma revolta. E liderados por um homem chamado Jeroboão, as 10 tribos de Israel se afastaram e aí então formaram o reino do norte, e as 2 tribos que sobraram, que foi Judá e Benjamim, então formaram o reino do sul, que ficou com a capital Jerusalém, e o reino do norte, a capital de Samaria. E no reino de Samaria, no reino do norte, aonde nós encontramos esse contexto aqui, foi um reino em que não houve nenhum rei bom. Todos os reis de Israel, todos os reis do reino do norte foram reis maus. Todos. Em Judá nós podemos ainda ver que se intercalou entre reis bons e reis ruins, mas em Israel não houve reis bons. Então, o reino do norte sofreu muitas consequências por causa disso, porque muitos deles levavam a idolatria para o meio de Israel. E esse rei que estava reinando aqui nesse presente momento era filho do pior rei que houve no reino do norte, um rei chamado Acabe. Acho que todos já ouviram falar sobre esse rei. O nome desse rei era Jorão, nesse presente contexto aqui, no reinado de Jorão. E o que aconteceu, até chegarmos nesse verso 9, o verso 9 na verdade é o desfecho dessa história, que começou a acontecer no capítulo 6, no verso 24. Ali no capítulo 6, verso 24, diz assim: Depois disto ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Então o que aconteceu nesse momento aqui foi que o exército da Síria, uma nação inimiga, arqui-inimiga de Israel, sitiou a Israel. O que vem ser a sitiar? Naquela época, as cidades eram cercadas por muros para que os inimigos não entrassem facilmente e não dominassem. Era uma época que existiam muitas guerras. Então, o exército sírio não poderia entrar na cidade de Israel assim de qualquer jeito, porque era cercada por muros. Então eles usavam da seguinte estratégia: eles vinham com um exército muito poderoso e pegavam a cidade de modo que ela não estava esperando. Então eles cercavam ali o ambiente. O que acontecia é que as pessoas não podiam sair. Então as provisões iam acabando, a água ia acabando, e
a situação ali dentro iria chegar a uma situação de caos completo. Porque a comida ia acabar, as pessoas iam ficar com fome, a água ia acabar, as pessoas iam ficar com sede, as pessoas iam morrendo, se enfraquecendo, até que então aquele exército podia entrar e pegar a cidade vulnerável e destruí-la, então, e dominá-la. Então esse era o objetivo de se sitiar algum lugar. Então isso foi exatamente o que aconteceu. O rei Ben-Hadad, rei da Síria, sitiou com seu exército a cidade de Samaria. Então ali começou a se instaurar-se o caos ali dentro daquela cidade. Nós podemos ver aqui no verso 26, algo bastante interessante que aconteceu. Diz assim no verso 26, passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher, acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse, se o Senhor não te acode, de onde acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei. Que tens? Respondeu ela. Esta mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá-me teu filho para que comamos, ela o escondeu. A situação era de um caos completo. E ainda no verso 25, a palavra de Deus diz que houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. O que estava acontecendo ali, que eles estavam comprando uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Imagina você dar 80 peças de prata, que é um tesouro valioso, para uma cabeça de jumento. Em situação em que a mãe matava o próprio filho para poder comê-lo, porque a fome era tão grande, o desespero era tão grande ali dentro, que as pessoas não tinham mais o que fazer. É exatamente essa a intenção de se sitiar um lugar, deixar o povo vulnerável e desesperado, ao ponto que é só chegar ali dentro e dominar. E é exatamente assim que a gente se encontra com relação ao pecado. É exatamente assim que o homem se encontra com relação ao pecado. O inimigo sitia o homem, ele coloca o homem numa posição vulnerável, uma posição que ele não pode se defender porque ele está separado de Deus. E assim também se encontram muitos povos neste mundo, Assim se encontra Itabuna, assim se encontram os índios Carajá, parte deles, assim se encontram povos na África, assim se encontram muçulmanos, assim se encontram muitos povos sitiados pelo poder do inimigo. E o caos é muito grande. Nós sabemos que as pessoas hoje, quando elas se afundam no pecado, elas são capazes de tudo que podemos imaginar. Nós não precisamos citar aqui o que essas pessoas são capazes, mas nós sabemos que esse caos que aconteceu aqui em Samaria, estava acontecendo nesse presente momento, é algo que acontece na vida das pessoas que estão debaixo do pecado e ainda não conhecem a salvação de Jesus Cristo. E o que era muito verdade aqui é que Samaria precisava ser libertada. Mas mais interessante de tudo isso é o que acontece nos versos 5 até o 7, que diz assim: levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que lá não havia ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruídos de carros e de cavalos e ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. O pior de toda essa situação aqui é que em um determinado momento eles já estavam salvos e não sabiam. Eles já tinham, ou melhor, não estavam salvos, eles já tinham a salvação atrás da sua porta e não sabiam. E é assim que acontece com as pessoas que estão no mundo aí afora. É exatamente assim que acontece com povos de outras culturas, povos que não sabem nem que existe Jesus. É exatamente assim que acontece. Eles estão sitiados pelo poder do inimigo, mas mal sabem eles que existe solução. E o que aconteceu foi que Deus mandou, fez com que os sírios ouvissem ruídos de carros e de cavalos e pensassem que os egípcios tinham sido alugados por Israel e os heteus também para serem aliados a eles, para que tirassem o exército sírio dali. Eles ficaram apavorados e saíram dali, e largaram tudo ali. Não pegaram nada, largaram mantimentos, largaram roupas, largaram seus cavalos, suas armas, tudo ficou ali. Apenas fugiram, desesperados. Então Deus já havia operado salvação ali, mas o povo ainda estava ali dentro morrendo e desesperado, porque ninguém sabia. Ninguém sabia o que estava lá fora. E assim também acontece hoje, acontece no nosso contexto de vida. Mas, volto a dizer, Samaria precisava então ser libertada, pois estava perecendo. E o mundo hoje precisa ser liberto porque está perecendo.
E muitos não sabem ainda que existe essa salvação. Então vamos entender o que é necessário, o que seria necessário naquela situação ali, para que houvesse essa libertação, né? E nós podemos ver nos versos 3 a 5 que é preciso um despertar. No verso 3 diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco ao arraial dos Círios, e se nos deixem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Então é aqui que entra na história 4 homens, 4 personagens que fizeram história, que mudaram um pouco da história de Israel. Eram 4 leprosos. E como os irmãos devem bem saber, naquela época os leprosos eles eram afastados, né, da comunidade, porque a lepra era uma doença sem cura e altamente contagiosa. Então todos aqueles que eram afastados, até na lei mosaica, na lei que Deus estabeleceu para Israel, ele ensinou assim que os leprosos teriam que ser afastados do arraial. E assim também, naquela situação, aqueles 4 leprosos tinham que ser afastados, para que eles não contaminassem, né, as pessoas que estavam lá dentro. Eles estavam ali jogados, eram pessoas ignoradas pela sociedade. E o que acontece é que no meio disso tudo aqui aconteceu uma ironia do destino, né? Enquanto antes de Samaria ser sitiada, né, eles seriam pessoas desprezíveis, agora eles seriam a solução para o problema. E eles então começam a refletir: nós estamos aqui parados. Se a gente ficar aqui parado, a gente vai morrer. Se a gente for até lá, a gente vai morrer do mesmo jeito. Então, é melhor que a gente vá até lá, quem sabe a gente dá a sorte, né, pensando assim, em que eles nos alimentem, né, que eles nos acolham. A gente tem que arriscar. Ficando aqui vamos morrer, indo até lá também podemos morrer, então devemos ir. Esses 4 leprosos então notaram que precisavam buscar a salvação, e o homem vive em busca de salvação também. Os 4 leprosos encontraram o arraial dos Círios vazios, mas cheios de fartura. Então houve um despertar no coração daqueles 4 homens, e eles foram então à busca, né, de salvação. Foram atrás, né, de salvação para suas vidas. Então quando o homem também encontra a salvação, ele passa a viver uma vida de fartura espiritual e tem a tendência de guardar para si essa fartura. Então houve despertar no coração deles, e eles encontraram aquela salvação. Isso acontece conosco também. Nós estamos lá no mundo, lá fora, e nós chegamos, em determinada época da nossa vida, à conclusão de que se ficarmos lá, nós vamos morrer, se ficarmos lá, nós vamos perecer. Então nós corremos para alguma salvação, e aí de repente alguém nos fala de Cristo, e nós ouvimos de Cristo, nós encontramos a salvação. Então, o que aconteceu foi exatamente isso com aqueles 4 leprosos. Eles se arriscaram para encontrar a salvação. Quando eles chegaram lá, a salvação estava para eles de braços abertos, né? E assim também acontece conosco. E ali eles viram todos aqueles despojos, viram as armas e principalmente as comidas, né? E se fartaram, foram enchendo as suas barrigas, foram se fartando, foram comendo, bebendo e se alegrando. É exatamente isso que acontece também quando nós recebemos a salvação, né? Nós vamos nos fartando dos banquetes espirituais, né? E aí esse despertar vai se apagando, vai morrendo, né? Nós começamos a esquecer, né, que precisamos, anunciar essa libertação. Isso era o que estava acontecendo com eles. Então a palavra de Deus diz que eles chegaram ali, comeram e se fartaram. No verso 6 diz que, no verso 8 diz assim: chegando pois aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Essa citação final do verso 8 é muito interessante. Olha o que diz aqui: e dali tomaram alguma coisa e a esconderam. É exatamente o que acontece. Então eles foram entrando tenda após tenda ali, e foram comendo, e foram se fartando, e foram bebendo, e pegando alguma coisa, guardando algum tesouro para eles. É assim que acontece conosco também. Nós recebemos o dom da salvação, né? Nós somos despertados por Deus, somos despertados a buscar essa salvação, mas chega um momento que a gente começa a guardar para nós, né? Nós começamos então a esconder alguma coisa, como diz aqui, e essa coisa então é o dom precioso da salvação.
Foi exatamente o que aqueles leprosos começaram a fazer. Eles estavam em uma situação em que queriam morrer. Eram homens leprosos, estavam jogados, afastados pela sociedade. De repente, eles se encontram em uma situação totalmente contrária. Chegaram lá e viram todo aquele arraial sírio vazio, né? Quem não ia querer se aproveitar daquilo, né? Nós estamos aqui, irmãos, enchendo a nossa barriga, né? Desculpe a expressão, mas enchendo a nossa pança aqui, né? Dos banquetes espirituais, né? E estamos cada dia tomando alguma coisa para si e se escondendo no nosso bolso, né? Enquanto Samaria está lá dentro morrendo e perecendo, né? E nem sabe que existe salvação lá fora. Enquanto pessoas estão lá dentro matando seus filhos, isso é uma realidade, isso a gente não precisa nem fazer uma aplicação, porque isso é uma realidade hoje. Nós estamos vendo os filhos matando pais, nós estamos vendo as pessoas em um caos muito semelhante e até pior do que a situação em Samaria. Mas para que Samaria fosse liberta, não adiantava só que eles se despertassem, era preciso que eles agissem. Nós vamos ver que é preciso então, para que essa libertação seja executada, é preciso que ela seja também anunciada. E é no verso 9, é o primeiro verso que nós lemos aqui, nessa mensagem, que nós vamos entender então que é preciso anunciar essa libertação. Verso 9 diz assim: então disseram uns aos outros, eles começaram a chegar a uma conclusão: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Quero convidá-los mais uma vez a repetir comigo: agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vamos, em uma só voz. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Acho que os irmãos podem falar de forma mais forte, né? Agora, pois. Muito bem, meus irmãos. Então, para que haja libertação, então é preciso que essa libertação seja anunciada. Eles começaram a sentir um peso nas suas consciências, Depois de tanto tempo ali se fartando, graças a Deus, algo chamou a atenção em suas mentes, Eles começaram a pensar: não, a gente não pode ficar aqui. O povo está lá dentro perecendo, nós vamos ser tidos por culpados. E eu posso dizer que também nós vamos ser tidos por culpados se continuarmos aqui enchendo as nossas barrigas nos banquetes espirituais, nos enchendo isso tudo e guardando alguma coisa, como diz aqui no verso 8. E eles começaram então a refletir sobre essa situação, começaram a ver que seriam tidos por culpados, ver que precisavam tomar uma atitude. E aí então eles dizem: nós não fazemos bem, porque isso é dia de boas novas, é dia de anunciar boas notícias, boas novas mesmo que boas notícias, e eles então começaram a refletir sobre isso. Então nós precisamos agir urgentemente. Eles falaram: se esperarmos até a luz da manhã, eles não falaram que se for até semana que vem a gente pode ir, mas eles falaram: se esperarmos até o amanhecer. Não era nem 24 horas que eles podiam esperar, mas eles começaram a colocar na mente deles que eles não podiam esperar nem até o amanhecer, porque eles sabiam que seriam tidos por culpados. Então, naquela mesma noite, eles começaram a refletir sobre aquela situação e ver que precisavam anunciar a casa do rei. Então foi aqui que eles chegaram a essa conclusão e disseram: vamos, pois, e anunciemos a casa do rei. E no verso 10 até o 15, acontece então o desfecho dessa história. Nós vemos o resultado de Samaria ter descoberto que estava salva. Verso 10 diz assim: vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfameados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos nela. Essa atitude aqui do rei de Israel é a mesma atitude que muitas pessoas têm quando recebem o evangelho. Já estão ouvindo, já estão vendo que é a verdade, mas ainda estão duvidando do poder do evangelho. E aqui eles estavam com medo de que fosse mais uma armadilha, que os sírios tivessem se escondido, esperando que eles saíssem, depois os atacassem, Mas não foi isso que aconteceu.
No verso 13 ele diz: então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade. Só estavam 5 cavalos na cidade, porque, consequentemente, as pessoas teriam comido os cavalos. Pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então, como eu disse para os irmãos no começo, não ficou nada ali. Não ficou nada não. Todos eles saíram dali e deixaram tudo. Nem as suas roupas eles pegaram, né? Saíram dali, então, imediatamente, porque Deus fez com que eles saíssem. E aí, então, Samaria conheceu a sua salvação. Mas se aqueles 4 homens continuassem ali se fartando, e esperassem até a luz da manhã, muitas outras pessoas talvez morreriam até aquele outro dia que amanheceria. Muitos pereceriam se eles continuassem esperando. E é interessante como Deus, Ele usa pessoas miseráveis como esses leprosos, né, para que Ele possa fazer história, né, na vida do homem. E se nós queremos ser feitores da história e da história de Deus, nós precisamos ser igual a esses 4 homens leprosos aqui, que eram pessoas que além de serem pessoas pecadoras e miseráveis, ainda eram leprosos, eram pessoas que não podiam fazer nada por ninguém. Mas de repente eles tinham a grande notícia em suas mãos. Assim somos nós, né? Somos miseráveis, pecadores, somos pessoas cheias de falhas, somos pessoas que talvez achemos-nos totalmente incapacitados de realizar alguma coisa para Deus. Mas Deus usou aqui 4 leprosos, né? E de repente aquela grande nova estava na mão deles. E a grande boa nova está aí na sua mão, né? E eu digo para você que Samaria ainda está sitiada. E se você continuar aí, esperar até a luz da manhã, né, as pessoas vão continuar morrendo lá dentro. Né, os povos lá fora vão continuar morrendo. Os carajás, muitos deles ainda não conhecem. Muitos deles ainda, apesar de terem missionários ali falando, muitos deles ainda não sabem que existe salvação. Ou sabem, mas ignoram. Mas existem muitos aí afora que não sabem. Aqui dentro de Itabuna existem, né? Então, nós precisamos tomar consciência de que Samaria ainda está sitiada, e ela ainda precisa de libertação. Nesse contexto aqui ela foi libertada, mas e no nosso contexto de hoje, né? E nós, assim também como os 4 leprosos, podemos fazer história. E eles fizeram história. E Deus quer fazer história, né, na vida do homem através de nós também. Então, se você quer ser um feitor da história, você precisa tomar essa consciência de que é preciso você se despertar e é preciso você também anunciar que existe essa libertação. Amém? Mas eu quero convidar a igreja para que se levante e eu quero que nós leamos esse verso, o verso 9 do capítulo 7, 2 Reis, que é o verso que resume toda essa história, né, e é o que quero que fique no coração dos irmãos, né? 2 Reis 7, capítulo 9. Nós vamos ler em uma só voz. Então, uns aos outros, não fazemos bem. Este é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Mais uma vez, com todo vigor, agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Muito bem, meus irmãos, quero convidá-los agora, neste momento, a se ajoelhar aí no seu lugar. Aqueles que puderem, tá? Isso não é algo obrigado. Aqueles que não puderem, pode ajoelhar o seu coração, tá bom? E vamos pedir a Deus que Ele desperte. Que Ele desperte nosso coração. Desperte nosso coração essa manhã. Anunciarmos, lembrarmos, mais uma vez, que Samaria ainda está sitiada. Possamos abrir mão
Nesse momento eu quero que você pense aí, com você, pense no seu coração. Já está na hora da gente começar a abrir mão dos nossos direitos. Nós temos direito a muitas coisas, meus irmãos. Temos direito a termos uma boa vida. Deus nos deu muitos direitos. Deus nos deu direito a ser feliz. Ele nos deu vários direitos. Mas, às vezes, vai ser preciso nós abrirmos mãos de alguns direitos, né, para que outras pessoas conheçam a Deus e para que Ele realize uma obra maravilhosa na nossa vida. E eu quero deixar esse desafio para os irmãos nessa manhã. Os irmãos lembrem que além dessas fronteiras aqui, existe muita gente que não conhece ainda. Isso seja um desafio no coração de vocês, que isso comece a queimar no seu coração. Desde aqui de Itabuna já até os confins da terra. Que nós possamos pensar nessa manhã, né, que pessoas estão aí vendendo por nada o seu corpo, vendendo por nada a sua vida. Tem índios lá que estão matando seus próprios filhos para poder manipular algum espírito, para que a maldição não venha sobre ele. Nós possamos lembrar disso. Que isso incomode o nosso coração nessa manhã. Nosso Pai, nosso Deus, quero pedir nesse momento que o Senhor continue desafiando nosso coração através da sua palavra. E que a sua palavra seja o nosso maior desafio, Deus. Nós podemos ver vídeos aqui, podemos ver testemunhos, podemos ver muitas coisas. Mas se nós não formos desafiados pela tua palavra, não vai mudar em nada a nossa vida, meu Deus. Nós possamos lembrar que Samaria está vivendo um tremendo caos, Deus, nesse tempo atual, Deus. E nós estamos aqui sentados, enchendo a nossa barriga aqui com os banquetes espirituais. E as pessoas estão lá morrendo, meu Deus. Nos capacite em nome de Jesus. Peço misericórdia sobre nossas vidas. E que possamos lembrar que também somos igual aqueles 4 leprosos, Deus. Somos pessoas miseráveis, mas o Senhor tem misericórdia de nós e quer nos usar. Graças a Deus por isso. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. A palavra está com o dirigente.